Eu vou começar esse episódio dizendo que eu me apaixonei. Esse é o motivo pelo qual eu decidi criar esse podcast. Eu poderia dizer que foi porque o amor, que é essa força que faz com que coisas incríveis aconteçam, que me moveu. E eu realmente acredito que o amor é uma força que faz coisas incríveis acontecerem. Mas, na verdade, foi porque eu só percebi que eu estava apaixonada, que eu realmente tinha me apaixonado, quando, numa noite que eu não conseguia dormir, eu produzi alguma coisa com esse meu sentimento. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas acontece que eu sou parte de um grupo de palhaços hospitalários. E nesse grupo eu tenho uma personagem. E aí eu escrevi um monólogo para essa personagem como se fosse uma apresentação, mas não um show. É uma apresentação de se apresentar. E nesse monólogo eu contava que eu tinha me apaixonado pelo oceano. Essa personagem tinha ido pela primeira vez à praia e tinha se apaixonado pelo oceano. E aí que eu parei e pensei, isso é sólido. Eu exteriorizei, eu transformei numa coisa concreta. E isso me deu uma consciência do meu sentimento ali. E aí eu pensei, tudo. Só eu sabia que era uma metáfora para essa pessoa. Eu realmente sou apaixonada pelo oceano também. E quando eu vi isso surgindo, eu pensei, só eu sou responsável por fazer coisas lindas a partir dos meus sentimentos e dos meus pensamentos. Então, ontem, quando eu também estava demorando para dormir, eu comecei a perceber que eu tinha várias coisas para falar. E eu pensei, eu tenho que produzir alguma coisa sobre isso. Eu tenho que transformar isso em alguma coisa. E foi aí que eu pensei em criar um podcast. E também, eu acho que eu tenho uma vontade incontrolável de criar coisas. E depois de ter essa ideia, eu concordei comigo mesma, porque eu acho que eu cheguei num momento de amadurecimento, é pouco, mas eu cheguei, que você descobre que não vai existir uma pessoa com quem você possa conversar sobre tudo. Não existe essa pessoa, pelo menos para mim, não existe. Existem coisas que eu gosto de conversar com uma amiga. E existem coisas que eu gosto de conversar com a minha irmã. É como se cada pessoa tivesse um nicho de assuntos que me agradam mais para conversar com aquela pessoa. Acontece isso comigo. E talvez eu tenha idealizado por muito tempo que ia aparecer uma pessoa, que eu ia conhecer uma pessoa, ou que uma pessoa que eu já conheço ia se transformar nessa pessoa, que eu realmente pudesse conversar sobre tudo. Até que eu descobri que essa pessoa realmente já existe, e aí sou eu. Eu sou a pessoa com quem eu posso descobrir que eu posso conversar sobre tudo. Eu descobri que eu sou essa pessoa. E todo esse lance de amor próprio, não sei o quê, no final das contas, sou eu. E por que não transformar isso num podcast? E quem sabe no futuro os meus filhos vão poder escutar as minhas histórias de um jeito diferente. Não posso chamar isso aqui de conselhos, né? Mas eles vão poder escutar o que eu tenho para falar de um jeito diferente. E por isso surge o tema do meu primeiro episódio. Eu não sei controlar o meu coração. E, na verdade, todas as coisas começam a partir dele. Na minha vida, eu sinto que o primeiro impulso
tanto positivo quanto negativo, tudo vem do coração. E se eu não posso controlar esse primeiro impulso, eu posso controlar o que eu faço com ele, o que acontece depois dele, produzindo coisas em relação a isso. E voltando nisso de eu sou a pessoa com quem eu posso falar sobre tudo, dos mesmos criadores de eu sou a pessoa com quem eu posso falar sobre tudo, eu também sou a pessoa que sabe o que fazer com esses pensamentos e esses sentimentos. Eu sou a pessoa que tem que saber o que fazer comigo mesma. Como que eu descobri isso? Um dia eu tava voltando de um parque que eu fui fazer treinamento de montanhismo. E aí eu tava no caminho, voltando pra casa. Eu passei na frente de um café muito lindo. Era um domingo, umas 10 horas da manhã, e tinha um casal lá dentro, sentado perto da janela, por isso que eu vi. Eu tava passando do lado de fora. E aí eu parei pra pensar que eu também esperava que ia chegar uma pessoa, ou que uma pessoa ia se transformar nessa pessoa, que ia perceber que eu sou muito mais café da manhã, domingo, 10 horas, depois de um parque, numa cafeteria bonitinha. Eu sou muito mais isso do que jantar chique, comida japonesa, às 10 horas da noite. Sabe esse nível de se dar conta? Esse nível de percepção? E eu já tinha me levado para fazer atividade física num parque num domingo. Nesse dia eu não fui no café, mas também eu sou a pessoa para me levar no café também. E o meu ponto é que eu sou a pessoa que tem essa responsabilidade. E além de poder falar sobre tudo comigo, eu também decido as coisas que eu vou fazer. Isso é maravilhoso. Pra mim, maravilhoso. Por isso que eu vou fazer um podcast. E pra fechar o primeiro episódio, eu vou voltar na primeira frase que eu disse, que eu me apaixonei. E por motivos que eu não vou explicar, não aconteceu nada. Absolutamente nada em relação a essa pessoa. Mas aconteceram várias coisas comigo. E é por isso que estamos aqui. Obrigada por escutar e até a próxima.